Olá, gente, tudo bem? Jonathan, Elizabeth, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai entrevistar a Raquel, que ela acabou de entrar aqui, vou adicionar ela. Transição de carreira aos 45. Vou esperar ela entrar aqui, ela aceitar. Oi, tudo bom? Tá Olá, me, tá me escutando bem? só tô travada aí. Não, tá normal aqui pra mim. Tá? Pra mim tá aqui aparecendo a minha cara de assustada. Bom, gente, vamos dando feedback quem tá acompanhando, tá? Vocês estão escutando bem? Tá todo mundo escutando bem? Tá vendo bem? Só pra gente já ir começando, tá? Vão dando um joinha, um ok aí. Até bom a gente começar um pouquinho antes. Bom, gente, eu vou introduzir então, lembrando que essa live vai ficar disponível depois no IGTV para quem quiser conferir depois e compartilhar o link também para outras pessoas assistirem. Bom, gente, essa live, a ideia dessa live de domingo, sempre às 18 horas, é a gente entrevistar, falar com mulheres, né? E a ideia é justamente a gente exercitar a sororidade, ou seja, mulheres falando de assuntos de sua preferência, né? Assuntos de interesse, relacionado ou não ao trabalho, né? É dar voz às mulheres, essa é a ideia. Mas a live fica disponível para todo mundo, para todos os gêneros, para todo mundo acompanhar. E quanto mais a gente conhecer né, conhecer o trabalho do outro, mais a gente amplia essa rede, faz uma conexão grande, né? E é isso. Hoje eu tô falando com a Raquel. A Raquel vai falar sobre um tema que é interessantíssimo, ainda mais quando a gente fala dessa fase aí, né? Que a gente está vivenciando, até de pandemia, a gente pode fazer algumas associações. Então, assim, eu quero que a Raquel se apresente, fale quem é a Raquel e por que escolheu esse tema, tá bom? Tudo bom, Michelle? É um prazer estar aqui conversando com você, tá? Estou muito feliz de poder falar um pouquinho sobre essa minha mudança, né, de vida, que para mim tem sido muito significativa, né? Então, eu sou a Raquel, sou a mãe da Manuela, que eu acho que é a coisa mais importante para mim. Então, sou a mãe da Manuela, de 7 anos, sou advogada, mas eu fiquei muito tempo afastada da minha carreira, tá? Então, quando a Manuela nasceu, eu resolvi parar de advogar para poder me dedicar a ela. E depois de. E assim, nesse meio tempo eu não tive nenhuma. Nada que me chamasse de volta, sabe? Eu trabalhei nesse período junto com a minha irmã, eu e minha irmã montamos uma empresa de fornecimento de doces da classe C. Mas agora, assim, tem muita relação com a pandemia mesmo, sabe? Então, agora, durante a pandemia, eu me vi assim, eu me vi olhando mais para dentro de mim, sabe? E tentando descobrir o que a Raquel realmente gostava de fazer. E daí eu descobri uma coisa assim que realmente tá me motivando, tá me encantando, né? Porque assim, ó, até daqui a pouco eu falo exatamente o que eu tô fazendo. Mas assim, eu sempre fui eu sempre achei que eu não me encaixava direito na minha profissão, na profissão do advogado. Porque a gente sai da faculdade com aquela ideia assim, ou advogado vai presta um concurso público, ou vai trabalhar em escritório. Eu nunca, na minha vida, nunca me imaginei prestando, como servidora pública. Então, a primeira opção foi advogar. Cheguei ali, eu falei, Jesus Cristo, não é isso que eu quero, não, não gosto. Então, a primeira coisa que você pensa, vou largar a advocacia, né? Aí, depois de um tempinho batendo a cabeça, eu descobri que eu poderia trabalhar como, com a parte consultiva,
né? Então, eu fiquei muitos anos numa empresa onde que eu ajudei a constituir e ali eu descobri a minha paixão pela consultoria, né? E tem algumas coisas também, assim, que acho que são bem do meu perfil, sabe? Eu gosto de ter contato com pessoas de todas as áreas, eu gosto de me comunicar, assim, mas de forma mais descontraída. Então, então, acho que era um dos motivos que eu não conseguia me encaixar na carreira de advogada, naquela carreira tradicional. Mas aí, Aham. quando eu cheguei embora de Foz do Iguaçu, trabalhar em outras empresas e tal, mas quando a Manuela nasceu, eu, eu resolvi voltar para perto da minha família, né? Porque eu queria que a minha filha convivesse com a avó, queria que convivesse com os primos. E aqui eu não conseguia enxergar, sabe? Nada disso, eu não conseguia me encaixar. Eu falava, gente, mas como aqui? Eu não vou conseguir trabalhar dessa forma como eu sempre gostei de trabalhar. E aí foi que agora, assim, para minha surpresa, assim, durante a pandemia, eu comecei a estudar novamente, eu comecei a estudar novamente, e eu me apaixonei por um ramo que é exatamente tudo, que tem tudo a ver, assim, com o meu propósito, né? Porque eu tenho alguns valores que são muito fortes para mim, que é o valor da ética, o valor da justiça. Então, quando eu comecei a estudar, eu descobri uma área chamada compliance. Compliance, o que que ele é? Ele Como nada chama? mais é do que... Compliance. Oi? Compliance. Então, ele nada mais Compliance. é do aham. Então, nada mais é do que a adequação da empresa às normas. É para que a empresa siga todas as normas. E, além disso, através do compliance, você implanta uma cultura de integridade dentro da empresa. Então, é uma coisa assim é, que faz com que que motiva todos dentro da empresa, que se não for assim, ele não funciona, né? Que faz com que todos na empresa trabalhem para que a empresa seja mais justa, seja mais ética, né? E, né? E por aí. Mas assim, o compliance ele é uma área muito, muito ampla, né? Eu falei assim, gente, eu vou ter que achar um nicho, né, dentro do compliance para que eu possa trabalhar. E daí agora está entrando em vigor uma lei chamada Lei Geral de Proteção de Dados. E daí eu encontrei nessa área é, assim, algo que me levava mais ainda para o meu propósito, né? Então, comecei a estudar bastante, fiz alguns cursos, estou fazendo mais cursos e estou fazendo parcerias, estou com uma parceria bem grande com o escritório de Curitiba. Mas assim, olha, o que eu acho que é interessante falar, né? Porque às vezes a gente acha que porque, né? Hoje em dia tem muita gente nova, muita gente trabalhando de uma forma muito legal. Aí às vezes a gente fica pensando assim, meu Deus do céu, mas e aí? Onde é que eu me encaixo nisso? Né? Eu tô com 45 anos, eu tenho a minha filha, entendeu? Então, assim, eu percebi assim que, na verdade, tudo dependia da minha vontade, sabe? Porque realmente toda fase da nossa vida vai ter uma série de empecilhos, né? Mas que a minha idade não era um fator impeditivo, que muito pelo contrário, que toda a minha bagagem anterior, tanto de vida quanto de profissional, isso só somava, né? A, somava as minhas. Só vinham a somar, né? Não era um problema, né? Então, eu comecei a me movimentar, sabe? A, a superar várias barreiras, superar várias crenças, porque quando a gente chega uma hora que a gente começa, chega uma hora da vida da gente que a gente começa a se questionar, né? Porque a gente vai mudando, né?
Michele, com o tempo. Então, eu tenho certeza que eu não sou mais aquela Raquel que eu era antes da Manuela nascer. Não sou a mesma Raquel que eu era o ano passado, né? Então, Uhum. a questão de eu olhar para dentro de mim e entender o que eu realmente gostava, sabe? Então, isso foi muito importante para mim. Foi muito importante mesmo. Legal. Raquel, tem algumas pessoas aqui, né? Eu quero dizer para todo mundo, quem quiser fazer pergunta pode fazer, quem quiser participar pode participar, tá? É Ah, aberto legal. para todo mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Como que foi exatamente para quem está chegando agora, para quem ligou a live, né? Como que foi esse processo? Quando que você sentiu? Qual que foi o gatilho, sabe? O que que te impulsionou a fazer tudo diferente na sua vida? Você trouxe um pouquinho dessa história de desconforto em relação à advocacia, você trouxe várias coisas, mas qual foi o ponto que te puxou, que te moveu para falar, ó, eu preciso mudar, preciso fazer alguma coisa diferente? Porque eu lembro que eu te conhecia, não sei se você se lembra, a gente foi no Aham, antigo claro. local do DE, a gente chegou a conversar lá um pouquinho sobre outros assuntos Sim. aleatórios. E, enfim, isso tem o quê? Acho que um ano, mais de um ano, um pouco mais de um ano, É, um pouquinho talvez, mais. não É, sei, acho que sim. Aham. por aí, né? E eu lembro que na época você estava também no processo mais empreendedor, você estava iniciando, né, esse processo. O que que você tem para dizer, de repente, para as pessoas que estão escutando? Olha, se você tem isso, o que que seria isso? Você precisa mudar, Uhum, né? entendi. Que você precisa... É isso que eu queria que você trouxesse, assim. O que que você acha que é a mensagem principal disso? O que que foi no seu caso? Isso é interessante. Então, assim, ó, eu acho que na verdade foi um processo, né? Um processo que não foi um processo, não foi uma coisa assim, não foi na verdade aquele clique, né? Não, teve uma hora que deu clique, sabe? Mas assim, eu já vinha trabalhando isso, porque eu olhava, falava assim para mim, mas gente, o que que eu gosto? Eu não conseguia entender, não conseguia identificar Legal. nada que eu gostasse. Entendeu? Então eu fiquei naquilo, eu gosto, o que que eu gosto, o que que eu gosto. Daí o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a puxar pelos meus valores mesmo, sabe? O que, assim, o que eu poderia fazer que se enquadrasse nos meus valores, sabe? Então, daí assim, foi esse olhar, assim, sabe? Ah, muita terapia nesse meio tempo, né? Claro. Mas eu acho que foi esse meu olhar para dentro, sabe? A minha psicóloga, olha, tem muita, contribuiu muito para isso. Mas foi essa questão de olhar para Legal. dentro mesmo e entender quais eram os meus valores e qual era o meu propósito, entendeu? Porque na hora que eu comecei a pensar em tudo, olha, assim, desde que eu voltei para Foz, eu já quis ser de tudo, já pensei em ser tudo, já pensei em montar, mon- montar hostel, já montei, né? Já fiz um monte de coisa, pensei em trabalhar num monte de coisa, mas assim, chegava na hora, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Cheguei a fazer um processo de coach para ver se eu conseguia sabe, se conseguia me ajudar. Foi muito legal, mas mesmo assim então, assim, eu acho que tem muito da hora da gente também, sabe? Eu às vezes eu ficava me culpando, eu falava, gente, mas, né, agora eu resolvi, né, só agora, eu podia ter feito isso antes, eu podia ter começado isso antes, mas não, eu acho que o momento é agora mesmo, foi agora mesmo. Mas eu acho que a coisa mais importante é a gente começar a se conhecer. Porque hoje em dia eu acho que eu Legal. me conheço muito. Eu me conheço, pelo menos, muito mais do que eu me conhecia. Sabe? Eu tenho, assim, eu sei quais são os meus limites, quais são os meus medos. Não, eu ainda não consegui superar mais a metade deles, mas o fato de eu conhecer os meus medos, eu acho que isso me ajudou muito a, a caminhar, sabe? A dar um passo e caminhando, sabe? Assim, é o encontro do que eu realmente quero, do que eu realmente gosto, sabe?
Mas para mim é isso, é a questão do a gente olhar para dentro, da gente se conhecer e entender qual que é o nosso propósito. Porque não adianta nada, por exemplo, já aconteceu isso comigo. Eu entrar numa empresa e chegar lá, tá, tudo bem, tá com um salário legal, mas você chegar lá e falar assim, gente, mas isso aqui não bate comigo, sabe? Não bate com os meus valores, sabe? O que que eu quero fazer? O que que eu enxergo, né? O que que eu quero contribuir? Não é aquela coisa, né, eu quero a paz mundial, do Pequeno Príncipe, né? Aquelas coisas. Mas assim, assim, a gente entender qual que é o nosso papel, sabe? E eu sinto isso, eu sinto que eu tenho, que eu quero contribuir para que as pessoas e as empresas sejam mais íntegras, sabe? Porque, como eu falei, esse é um valor muito forte para mim, sabe? E assim, E é a questão interessante, do. só, é interessante, só queria emendar uma coisa que você está Claro, falando pode aí. falar. Isso, isso que você falou, eu acho muito importante da gente reforçar a questão do propósito, né? Porque o que a gente vê, até reforçando, principalmente pelo momento que a gente está vivenciando, né? Uhum, Até Setembro Amarelo, só para a gente referenciar, que é o setembro de campanha de prevenção ao suicídio, o que sim, se vê muito, quando a gente não tem um propósito, quando a gente não tem um objetivo, quando a gente não. Por que, que eu tô aqui? Você vai deixando a vida te levar e vai sendo empurrado, né? Você vai se sim. sentindo cada vez mais desmotivado no que quer que você esteja fazendo. Né? Então, vou sendo É, empurrado, e aí quando você vê se está desanimado, você está triste, você está angustiado, né? sim, Então, é importantíssimo esse propósito. Qual que é o meu objetivo? Eu estou aqui por quê? Né? Então, isso aí eu Não, acho e eu mesma passei. fundamental para o processo aí, nortear o seu caminho mesmo, né? É, e eu mesmo passei por esse processo de muita tristeza, muito desânimo, sabe? Cheguei assim, a até entrar em depressão. Por quê? Porque eu não consegui enxergar esse meu propósito, sabe? Falava, mas, né, eu não sirvo pra nada, eu não sou boa em nada, aquela coisa toda, sabe? Que a gente acaba, né? De alguma forma a gente acaba passando, mas assim, eu falei, eu acho que eu demorei um pouco, mas eu acho que foi o tempo, tá? Chegou, foi no momento certo, no momento que eu estava preparada realmente para essa mudança, tá? Uhum. De conseguir enxergar, porque eu acho que de repente antes eu não estava madura, poderia passar, poderia esfregar na minha cara aquilo ali que eu não ia me tocar, sabe? Não ia dar esse clique, né? E, Uhum. e assim, uma coisa assim que eu acho que a idade mesmo, a virada, assim, sabe? Dos 44 para 45, isso foi muito significativo para mim, sabe? Às vezes as pessoas falam, eu lembro quando eu completei 30 anos, e todo mundo falava, né? E aí, 30 anos, não sei o quê. A gente já me achava velha naquela época. Mas falava, gente, não mudou nada, não mudou nada na minha vida. Mas parece que os 45 anos foi foi exatamente, foi uma virada de página, sabe? Foi uma, foi exatamente, como se eu tivesse assim, foi uma mudança mesmo de trajetória, assim, sabe? Acho que foi aquele negócio assim que eu saí daquele caminho que não estava me levando sabe, para minha satisfação, que não estava me fazendo bem, para poder virar para minha, sabe, pro caminho da minha felicidade, né? Estava assim, pro caminho da minha realização profissional, sabe? E a pandemia, eu vou ser bem sincera, claro, né? Não é uma coisa para você achar que é boa nem nada assim, mas assim, a pandemia me fez abrir os olhos para uma série de coisas, entendeu? Me ajudou a, a entender, assim, gente, a primeira coisa, né? Eu acho que faz com que a gente deu uma chacoalhada, né? Primeiro para mostrar para a gente que, né, que as coisas podem mudar a qualquer momento, né?
que a vida da gente quanto a vida da gente é importante, né? Mas para aquela questão assim de me reinventar, entendeu? Como é que eu posso, sabe, trabalhar nesse cenário que está aí, sabe? Como é que aquela história lá, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Então, como é que eu posso aproveitar este momento para poder fazer alguma coisa, né? Então, foi um momento então que eu consegui estudar, muitas vezes até de forma gratuita, fiz muito curso gratuito, aproveitei para fazer cursos bem focados na minha área, estou estudando demais, sabe? Eu estou tirando esse tempo realmente para estudar, né? E para começar, já estou colocando a mão na massa, já estou trabalhando, já estou fazendo adequação. E é uma coisa que realmente tá me dando muito prazer, tá me ajudando a passar por esse período tão difícil, né? De uma forma mais leve. Legal. E Raquel, para a gente entrar em algumas perguntas que surgiram aqui, eu Tá. queria que você falasse especificamente a respeito do compliance. Como que você descobriu isso? Como que foi? Tá, eu agora fiz essa transição, né? Como que você entrou em contato com isso? Né? Como que você adentrou esse processo e como que tá hoje para você? Uhum. Então, a questão do compliance, em 2010, mais ou menos, eu morei em Londres. Eu saí daqui e fiquei um tempinho em Londres. E quando eu voltei, eu tinha Em muita Foz. vontade. Foz. Não, primeiro eu voltei. Quando eu voltei de Londres, eu fui morei um tempo em Belo Horizonte, depois eu fui para Recife, tá? E nessa época, na verdade, um dos motivos que eu saí de Foz do Iguaçu era que eu queria fazer um curso chamado Legal Law Master, que é mais ou menos um MBA na área do direito. E esse curso, uma das coisas que me chamou muito a atenção nesse curso foi o compliance. Porque assim, eu sempre gostei de trabalhar de forma preventiva, que era o que eu fazia no meu trabalho, quando eu trabalhava aqui, eu trabalhava lá no PTI. E assim, lá eu trabalhava de forma preventiva, né? Então, até mesmo que eu falo assim que eu tenho síndrome do pânico de fórum. Então, não me coloquem dentro do fórum, sabe? Porque eu não gosto, é um ambiente que eu não gosto. Então, e outra coisa, né? A gente trabalhar preventivamente é sempre melhor, né? E daí eu vi o compliance, que o compliance tem muito disso, né? Assim, vamos trabalhar preventivamente, vamos estar vamos estar como é que fala? De acordo com as normas, né? Para que você também não tenha, né? Para que você não tenha problemas mais tarde. Então foi ali que a primeira vez. Só que isso sumiu da minha cabeça. Sumiu da minha cabeça, sabe? Depois que eu voltei para Foz, por quê? Porque assim, quando eu voltei para Foz, a gente não tinha essas opções de curso online, né? Então, quando eu voltei para cá, eu falei, pronto, não posso trabalhar, não posso fazer isso, então o que eu vou fazer? Não vou fazer mais nada, né? Então, porque eu tô aqui eu não tenho essa essa oferta desse tipo de curso. E daí, o ano passado, na verdade, aconteceu o ano passado a questão do compliance, assim, que me deu esse negócio, eu compliance e tal, mas assim, eu vi, mas não saí do lugar, sabe? O ano passado eu fui assistir uma palestra, até de uma advogada até do MEX, né, o grupo que a gente faz parte. E ela falou, sabe, Gente, nessa palestra, ela falou sobre o compliance. só para contextualizar aqui para as pessoas, né? O que é o MEX, né? É que a Ah, gente é? tem um grupo no WhatsApp de mulheres empreendedoras da Tríplice Fronteira. Então foi aí, inclusive, que eu conheci a Raquel, né? Que a gente Isso, chegou a se conhecer e tudo mais. É só para contextualizar para quem está assistindo, tá? claro. Então, daí eu assisti essa palestra e falei, ai, gente, não é mesmo que tem o compliance que eu gostava de fazer? E ia ter uma pós aqui sobre isso. No final das contas, a pós não saiu. Mas aí eu descobri um curso da FGV do Rio, um curso online, e o ano passado, em outubro, eu fiz o curso. Gostei, continuei estudando aquilo, mas assim, sabe, não saía, fiquei pedalando naquilo. Até que esse ano que eu deu né, me deu
eu conheci, na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados, tal. Eu falei, gente, é isso, eu vou focar, porque eu ficava pensando assim, eu comecei a estudar compliance, o compliance é muito, tá? Tem trabalhista, tem tributário, sabe? Tem várias áreas. Aí eu falei, gente, eu tenho que focar numa área, mas eu não gosto de trabalhista, eu não gosto de tributário, eu não gosto de criminal, o que eu vou fazer? Entendeu? Daí eu falei, não, eu vou focar nessa área, que é uma área que realmente me intrigou no primeiro momento, sabe? Porque ela mexe com coisas que a gente nunca, a gente não se para, não para prestar atenção, né? É, porque os dados pessoais, eles são muito importantes na nossa vida, né? E a gente sai distribuindo esses dados sem saber se quer o que vão fazer com eles, né? E a gente sabe de casos, até tem casos famosos de manipulação, né? Para poder, com base em dados pessoais e tal. Então, é uma área bem assim, é uma área bem intrigante, é uma área que te faz refletir. Eu falo, gente do céu, agora, assim, todo lugar que eu chego, outro dia eu fui trocar o vidro do meu carro. Aí o cara me deu um formulário para preencher. Aí eu fui perguntando para ele, tá, mas por que você está me pedindo tal dado? E por que você está pedindo isso? Mas por que você está pedindo aquilo? Sabe? Eu fiz um questionário. Ele falou, olha, na verdade, não sou eu que peço, é a seguradora. Aí eu já fiquei pensando, eu falei, gente, mas por que a seguradora quer tanto dado meu, né? Então, assim, é uma coisa que faz a gente refletir, porque, ó, tem um caso que é emblemático, que talvez as pessoas conheçam, que é o caso da Cambridge Analytica, que por meio daqueles testes de personalidade do Facebook, eles conseguiam traçar um perfil psicológico das pessoas e eles usaram esse perfil para poder influenciar a decisão das pessoas na eleição dos Estados Unidos, a eleição que a última eleição que foi que o Trump ganhou. Então, assim, é, o Facebook, inclusive, foi condenado em acho que 50 milhões, eu não lembro quanto a quantidade. Mas aí você imagina, a gente vai lá e abre, a gente vai lá e apareceu um aplicativo lá no Facebook para você ver aquela coisa, com quem que eu sou parecida, né? Qual que é minha personalidade. Você vai lá e você coloca ali seus dados. E aí, o que eles vão fazer com isso, né? Então, eu achei isso muito interessante. Eu falei, gente, isso é muito legal. É muito legal e é uma coisa muito importante. É uma coisa muito importante isso. Eu acho que as pessoas têm que se conscientizar disso, né? Então, com esse meu valor muito forte, assim, da justiça, sabe? Das coisas serem feitas, é, né? Tipo assim, uma coisa que sempre me incomoda muito é assim, você enganar as pessoas, você usar a ingenuidade das pessoas para poder né, se beneficiar. Então, isso me tocou bastante. Eu falei, não, gente, né? Eu acho que é um lugar, eu acho que é um tema legal para começar a trabalhar. E tô adorando. Eu queria aproveitar para te perguntar uma coisa, que inclusive estava me chamando a atenção esses dias. Eu descobri um aplicativo, já que você entrou nessa onda de aplicativos aí, de novidades, que a gente tem que se proteger. E de repente me ocorreu uma pergunta aqui, né? Esses dias a gente Sim. estava entrando em contato, eu particularmente. Não sei se você já ouviu falar do Randonáutica, aquele aplicativo que Não. ele te manda um endereço aleatório, te manda para lugares aleatórios, virou febre na Europa, chegou no Brasil Não. faz pouco mais de 2 meses. A ideia é a pessoa pensar no lugar mais maluco possível, é movido pela curiosidade, e ele te joga, ele pede sua localização e te joga para lugares aleatórios. As pessoas estão descobrindo locais isolados, casas abandonadas. Aham. Tem gente que chega em cemitérios, tem gente que chega, descobre mala com corpo dentro. Uhum. Já apareceram vários vídeos nesse sentido. Até que ponto a gente não está sujeito a esses aplicativos movidos pela curiosidade? Isso que você falou do Facebook, né? Que é você, Aham. com quem que eu sou parecido, que não sei o quê. Como que a gente pode se proteger disso tudo, né? Porque às vezes a gente vai na inocência, instala um aplicativo, legal, achei legal e tal.
que você pode recomendar para as pessoas que, né, de maneira geral, Então, estão porque assim, né, assistindo de proteção a em gente relação a isso? então, a gente brinca e fala assim, né? Que nós estamos na era do não li e aceito, né? Porque todo o aplicativo, você tem lá aquela caixinha né? Aquela caixinha para você só clicar e aceitar a política de privacidade. Ninguém lê essa política. E quem tenta ler não consegue entender nada, né? Então, assim, o que a gente deveria fazer é ler a política de privacidade. Então, porque ali vai estar dizendo o que vão fazer, o que não vão fazer com seus dados, né? Então, agora, pela lei Geral de Proteção de Dados, não pode mais ter aquelas políticas de privacidade de três, quatro páginas que em forma de contrato, né? Que uma linguagem que ninguém consegue entender. Então, a política de privacidade ela tem que ser clara, ela tem que ser inteligível, sabe? Qualquer um tem que chegar ali, abrir aquele negócio e saber, né? O que está sendo coletado e para que vai ser coletado. Então, a primeira coisa é essa, sabe? É a gente ler política de privacidade, entendeu? E, assim, eu acho assim, ó, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem dar um empoderamento, ela vem empoderar o usuário de dados. Porque, assim, ela dá mecanismos para que se você quer saber, por exemplo, você lembra que você teve uma relação comercial, de repente, com uma empresa. Depois de um tempo, você fala assim, gente, eu quero saber o que aquela empresa tem de dados meus. Você pode exigir que essa empresa te diga quais dados estão lá, é, o que ela está fazendo com esses dados, entendeu? Então, ela dá esse empoderamento, sabe, pro usuário de dados. Uhum. Assim, da mesma, na verdade, assim, ela tem, é, ela tem esse lado de proteção dos direitos do usuário, mas ela ajuda a empresa. Ela também, de uma certa forma, ela acaba estimulando a própria inovação da empresa. Porque a empresa ela tem que passar por um processo de mapeamento dos seus processos para entender onde o dado entra, e até o final, né? A gente fala que é o ciclo de vida, né? O dado entrou aqui e, né? Quando é que ele vai, né? Quando é que ele vai ser descartado, né? A empresa tem que passar a pensar quais dados, para que eu preciso desse dado? Se eu não preciso desse dado, que eu vou guardar aí? Entendeu? Então, assim, porque o dado em excesso, a gente fala que é um ativo tóxico, que ele pode até prejudicar, porque vamos colocar numa hipótese de vazamento de dados, quanto menos dados você tiver, melhor, né? Então, e assim, você acaba que assim, o usuário, quando ele sabe que a empresa ela está cuidando dos seus dados, ele tem muito mais, a empresa tem muito mais credibilidade, né? A relação comercial com a empresa, eu acho que é facilitada, né? Você saber, não, ó, tá claro, eles vão usar para isso, vão descartar e não sei o quê, né? Pega só os dados que são essenciais para aquela atividade, né? Então, assim, a, eu entendo assim que até eu tenho uma camiseta que é que eu ganhei de uma professora minha que ela coloca que é assim, meus dados, minhas regras. E é exatamente isso. Você vai determinar, né? Em alguns casos, a coleta dos dados ela é obrigatória, entendeu? Tudo bem. Então, assim, a gente fala que tem as bases legais. Então, todo dado ele tem que seguir ele tem que atentar a uma série de princípios e ele tem que encaixar numa base legal, que é uma possibilidade que a lei dá. Então, esse dado é obrigatório pela lei, então tá aqui nessa base legal, sabe? Então, a lei ela vai regular essa questão do uso do dado, do uso correto do dado, do descarte do dado. E uma coisa, a gente fala muito de empresa e fala muito de dado online. Mas profissional liberal que trabalhe com coleta de dados, que trate dados
para fins econômicos, também tem que se adequar. Então, assim, se você for pensar, aquela pessoa que vende bolo lá, então, de repente, ela faz um cadastro das clientes, um cadastro à mão mesmo, entendeu? Assim, é claro que a lei vai demorar para chegar nessa pessoa, mas a gente fala que tem um efeito cascata, sabe? Que as empresas maiores vão ser obrigadas a se adequar e já estão sendo obrigadas, até mesmo por causa de uma legislação que chama GDPR, que é uma legislação europeia, entendeu? Então, essas grandes empresas que têm relacionamento comercial, relação comercial com a União Europeia, elas já têm que estar adequadas, sabe? Então, e assim, é o tal defeito cascata. Então, aquela empresa que essa grande contrata vai ter que estar adequada. Aí aquela que a média contrata também vai ter que estar adequada. Então, até a hora que vai chegar, de repente, na boleia. Então, Ah, é interessante isso que você está falando, ó. Vantuir está comentando aqui, ó, na empresa atual chinesa prezam muito por isso. Ele está usando os termos aqui que eu não sei, tá? LGPD e compliance tem sido extremamente exigido na CTG Brasil. então, eu também não, eu não sei o que é CTG. Mas é isso mesmo, entendeu? Então, você vê, as empresas maiores... toda a empresa que tem relação com outros países, elas já estão sendo obrigadas. O compliance tem países que você também não consegue manter relações comerciais se você não tiver um programa de compliance implantado, né? E ainda mais agora, no Brasil, depois desses escândalos todos de corrupção, né? Então, o compliance é uma coisa que agrega confiabilidade, né? Sim, é claro que tanto o processo de compliance, compliance todo, assim, no geral, quanto ele focado na LGPD, ele tem que ser um processo real. Porque tem muita gente que, eu tenho compliance, mas assim, aquilo não está na cultura, tá? Porque eu acho que é o mais importante. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando você vai implantar tanto o projeto de compliance quanto, né, da LGPD, é você demonstrar a importância daquilo e estimular as pessoas a pensarem dessa forma, né? Porque, assim, primeiro pelo lá, né, o que a gente chama tone of the top, que é o, o, o diretor, sabe? O conselho diretor. Eles têm que passar isso para todos para poder gerar essa cultura. Né? Cultura, né? Então, Uhum. é uma cultura, é uma cultura, é uma cultura. Né? Isso tem que estar, sabe, arraigado na pessoa, tem que estar ali, né, correndo nas veias das pessoas, né? E assim, teve um professor meu que falava bem assim, ele falou assim, tem a questão do compliance, ele gera uma paixão tão grande, né, ali pelos funcionários, quando você vê que realmente aquilo está funcionando, que isso transcende a empresa. Porque daí o cara vai lá, chega na casa dele e fala para a esposa, poxa, a minha empresa, ela né, tem um sistema de compliance, todo mundo preza pela ética e não sei o que, não sei o que lá. Isso vai contagiando o redor, né? Então, essa cultura eu acho que é o primeiro passo para você começar, sabe, a implantar esses processos na empresa. O Vantuir está explicando aqui o significado de CTG Brasil. China Tree Gorges Brasil, Tá. energia limitada. Eu acho que é empresa, né? Segunda entendi. de geração de energia do Brasil. Sim, Então, a Itaipu, pelo que eu sei, também já está, né? Eu não sei nem qual que é porque a Itaipu, ela não necessariamente segue a legislação brasileira, né? Então, as compras dela ela tem o próprio regulamento. Claro que é tudo baseado, eu não sei, mas eu acredito que eles já estejam... Eu sei que eles implantaram o processo de compliance
e eu sei que eles também já estão adequados à LGPD. E o PTI também, quando eu saí de lá, eles estavam no processo de implantação de governança corporativa. Né, estava incluindo no próprio estatuto e tal. E esses tempos atrás eu conversei com uma amiga que estava lá, ela falou também, ó, o compliance já está implantado e agora estamos implantando a LGPD. Então, assim, essas empresas que estão maiores, elas vão ter uma hora ou outra, vão ter que se adequar, né? Adequar. Então, deixa eu te perguntar uma coisa em relação à adequação. O que Aham. as empresas precisam ter para se adequarem? O que elas precisam fazer? Quem que elas precisam procurar? Que mudanças elas precisam fazer dentro da empresa para que isso aconteça na prática? Sim, assim, na verdade, isso é muito relativo também, depende muito do tamanho da empresa, né? Mas o processo de adequação à LGPD, ele começa com o processo de mapeamento de processo. Então, assim, muitas vezes as empresas até têm os seus processos muito bem mapeados, sabe? Então, elas conseguem entender o As fluxo do dado. as empresas grandes, porque tem empresas pequenas. Eu Grandes, já trabalhei com isso. sim. É Uhum. bem difícil. Sim, eu também já fiz parte de comitê de mapeamento de processo, mas assim, realmente não é uma coisa fácil. Mas então, assim, a primeira coisa é entender qual que é o fluxo do dado, entendeu? Então, começa fazendo esse mapeamento do processo, aí depois você vai fazer uma análise do que, assim, vai fazer uma análise de riscos, para poder ver qual que é o risco daquele, né, no caso de um vazamento, alguma coisa assim, né, que pode gerar. Aí você vai fazer um enquadramento dele nas bases legais, vai prever as medidas mitigadoras, tal, até que assim, é um processo são algumas etapas. Começa pelo mapeamento de processo, depois vai ser a análise de riscos, depois a gente chama de gap analysis, e, por fim, a implantação do projeto em si, tá? Então, só que assim, a gente fala aqui, ele começa ele começa na verdade, assim, ele nunca acaba, entendeu? A empresa vai ter sempre que estar tendo que rever isso. Rever porque as empresas mudam, né? As normas mudam. Então, é uma coisa que ela é meio cíclica, tá? Então, até a legislação, ela, na verdade, obriga que as empresas tenham uma pessoa que seja encarregada pelo tratamento de dados, né? Então, essa pessoa, ela é responsável, é a pessoa que vai dizer, assim, o que pode e o que não pode ser feito com aqueles dados, e vai ser o canal de comunicação entre entre a empresa e os usuários, a empresa e a Agência Nacional de Proteção de Dados, que vai ser quem vai fiscalizar. Então, esse encarregado, ele vai ficar responsável por monitorar todo esse processo, sabe? Para ver se realmente esse processo de coleta de dados, verificar a finalidade, a necessidade, ver quais são os riscos. Porque, assim, ó, uma coisa que a gente tem que pensar é assim, a lei, a lei ela não veio para poder travar as empresas. Então, assim, eu acho que é muito da pessoa que vai fazer aquela análise. Porque, assim, se você... A adequação, ela não pode... como é que eu falo? Ela não pode travar o negócio, entendeu? Porque isso aqui não pode. Então, tá bom, não pode, mas aí você vai estragar todo o meu modelo de negócio, entendeu? Então, assim, é sempre na avaliação dos riscos. Tá, mas tudo bem, aqui tem um risco. Mas se eu excluir isso daqui, o meu modelo de negócio acabou, entendeu? Então não pode, tem que ser a avaliação de risco para você sempre minimizar, ou você vai minimizar, ou você vai tentar excluir aquele risco.
Mas, assim, uma coisa importante é que quem for trabalhar com isso tem que entender qual que é o negócio da empresa, tem que entender como é que a empresa funciona e trabalhar como um parceiro de negócio, entendeu? Porque a gente até, os próprios advogados, né? Ah, não pode, mas não vão buscar uma solução muitas vezes, né? Então, é um trabalho que tem que ser construído por uma equipe multidisciplinar, muitas vezes, sabe? O advogado vai dizer qual é o problema, o TI vai dar uma, sabe? Vamos trocar uma ideia, não, então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, para você conseguir minimizar o risco, sabe? Então, eu vejo que tem que ter essa questão para quem for trabalhar, de entender o negócio e trabalhar em prol, né, do negócio, não para poder ser uma trava, né? Porque daí não funciona mesmo. O Vantuir está até comentando aqui, porque ele é da área de TI, né? Ele está falando, na prática será fundamental a adequação da TI, sobretudo proteção para hackers. Ele está comentando aqui. Ah, sim, 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 sim. Com certeza. Hoje em dia, uma coisa que é muito comum é sequestrar dados de empresa. Gente, se você for pensar, como é que uma empresa, hoje em dia, nenhuma empresa trabalha se não tiver dados. Sabe? Porque dado é informação, informação é conhecimento. Entendeu? Então, assim, não, o que, no meu entendimento, a lei veio fazer é o quê? É evitar abusos. Porque muitos dados sendo coletados para finalidade, né? Vende aqueles bancos de mailing, né? Nossa, de vez em quando você recebe uma ligação, porque te indicaram para não sei o que. Como assim? Isso é venda de banco de dados, né? Então, assim, ela veio, eu acho que para poder estabelecer as regras do negócio. Por quê? Imagina só, como é que uma empresa vai trabalhar sem dados? É muito difícil. Entendeu? Então, assim, imagina se sequestram os dados de uma empresa, como é que aconteceu? Isso foi com o ai, meu Deus, eu esqueci agora. Uma dessas essas empresas de venda online de materiais esportivos. Eles sequestraram os dados deles e, e a partir daí eles mudaram todo o sistema de segurança deles da informação. Mas então a LGPD ela tem isso também, porque ela vem, as empresas elas vão ser obrigadas a proteger os dados dos usuários, entendeu? Então, inclusive, na questão de penalização, são coisas que são levadas em conta, sabe? Porque assim, se a tecnologia muda de um dia para o outro. Então, assim, de repente, a empresa ela tem um mega sistema de segurança, é super preocupada, mas pô, tá muito à frente, sabe? Então, na hora que vem, se acontecer, se ter um caso de uma fiscalização, alguma coisa, dá um problema desses, aí a empresa fala, não, eu tomei todas as medidas necessárias para evitar isso. Então, tem a questão da boa-fé, que é muito levada em conta nessa legislação. Legal. A Carla Dutra está comentando, Ana Dutra, desculpa, está comentando aqui que aconteceu isso com o Zoom, né? O aplicativo lá que a gente tinha. Sim. Teve esse problema. A gente teve no meio da pandemia, um monte de gente usando, né? E teve um processo aí relacionado a isso. Então, tô assistindo, comecei a assistir hoje uma série, acho que é Connected. E assim, na verdade, eu comecei a assistir, mas a minha filha estava aqui, eu não consegui me focar direito. Mas a hora que eu olhei, o rapaz estava conversando com uma moça e ela estava explicando sobre a questão da inteligência, como a inteligência artificial ela age para reconhecer uma série de preferências nossas através das nossas selfies. Então, falou assim, ó, a pessoa tira a selfie, vai olhar o lugar onde ela tá. Olha só, isso é processamento de dados. O lugar onde ela tá. Por exemplo, se é um lugar caro, tô lá no Caribe, né? Se eu tô com uma roupa de marca,
Tudo isso é processamento de dados. E a gente imagina o quê? Que é só lá quando você anota a fichinha lá, né? Você faz a fichinha lá, né? Ou então você faz o cadastro lá no computador. Não, o negócio é muito mais, o negócio, né? O buraco é muito mais embaixo. A gente nem imagina. Por exemplo, a questão da própria câmera do nosso celular, do nosso microfone. Quantas vezes a gente não fala assim? Ah, eu quero comprar. Esses dias, ó, eu falei para minha mãe, eu falei assim, ai, vamos comer comida árabe. Na hora que eu abri o iFood, adivinha qual foi a primeira coisa que Nossa, apareceu para mim? Comida árabe. isso E acontece você mesmo. acha por quê? É mágica? Não, eles têm acesso à nossa câmera, ao nosso microfone, entendeu? Então ali captam todas as nossas informações, tá? E assim, muitas vezes, assim, pra gente também, claro que não dessa forma tão invasiva, né? Mas assim, pra gente também, de certa forma, é prático. Quando a gente tem, assim, né? A gente tem o nosso maior ativo atualmente, o nosso é tempo, das empresas é o dado, né? Mas então, se você chegar, por exemplo, ligar a televisão, colocar lá na Netflix e vir lá, né, aqueles filmes que são da sua preferência. Ah, filmes sugeridos, de acordo com o que a gente assistiu, entendeu? Isso é muito bom, entendeu? Então, por isso que tem que ter uma lei para poder não, como é que eu falo? Não ter abuso. Não ter abuso, entendeu? Por quê? Aí se você proíbe a coleta de dados, você mata um modelo de negócio de, né, 90% das empresas, né? Mas também tem que olhar o lado do usuário, né? Então Sim. tem essas duas O questões. Raquel, a gente já está chegando perto do final, né? Aham. Passa muito rápido, a gente acha que não, Sim. mas passa. Aham. Tem muita gente aqui que não fez perguntas, mas bateu palminha, sabe? Fez um monte de Sim. emoji. Bateu palminhas, fez carinha de coração. Então, eu vou falar algumas pessoas que eu estou conseguindo ver aqui, porque às vezes o computador, tô com o computador ligado aqui também, ele passa e eu Aham. não consigo acompanhar. Aqui, ó, a Ana comentou, né? O Denis, Vantuir, Echeverria Vânia, eu acho que é A isso. Vânia é Carol minha amiga. Vânia, Carolina, como que é? Carolina Carolina, acho Canclini, que é né? isso. É. Estão todos aqui participando, acompanhando É. a live. Está aqui também fazendo mais perguntas. Ele está falando aqui. A inteligência artificial está em todos os cliques que damos através dos cookies. Sim, Então, sim, isso é um sim. negócio sério, É, né? não. Chega a Tanto que dar medo agora. até. Passa agora. É, não, tem umas empresas que elas falam que a gente chama de cardápio de cookies. Então, assim, elas vão informando: ah, a gente coleta esse cookie para isso, coleta esse outro cookie para isso. Entendeu? Então, essas empresas a gente vê que a gente se sente mais segura, que daí você só autoriza o que você quer, entendeu? Não, tudo bem. Então, esse cookie é essencial para o funcionamento dessa página, entendeu? Daí porque Aí aqui, ó, tem gente falou aqui, eu também, a Adriana Bettioli, que ela acho que ela falou antes, eu não consegui também, minha pegar. irmã, quase. Ângela, eu acho que deve ser É minha dela mãe, também. A Ângela, sua mãe? é minha Ah, mãe. muito bom, gente. Aí eu convoquei todos os amigos e a família, né? Por favor, né? Tem que dar Tem, audiência pra gente. tem que divulgar, né? Ah, com Eu queria certeza. já ir finalizando, com certeza. E eu sei que você tem outra live amanhã, não tem? Sim, eu ia falar agora. Eu tenho uma live amanhã, eu e a doutora Liliana Bortolini. É, a gente vai falar sobre o impacto da LGPD, né, para as empresas, de um modo geral. E quem quiser participar da live, comenta, entra lá no meu Instagram, é Raquel. Ah, tá aqui, né? Entra lá e coloca eu quero, que daí amanhã eu mando o link, tá? Porque é uma reunião fechada do MEX, então tem que ter o convite, tá? Mas quem quiser participar, tá super convidado. Vou gostar muito Tá de. convidado. É, E eu quero aproveitar
que a gente está finalizando para fazer o convite para todo mundo que essa semana eu vou iniciar a Semana da Saúde Mental no meu Instagram, que eu vou entrevistar muitos psicólogos, vou entrevistar um psiquiatra, a gente vai falar de tudo que envolve o tema suicídio, que é o mês de campanha, né? Então a gente vai começar amanhã falando com a Meire, que é psicóloga, ela é especialista em suicídio, ela vai falar de prevenção do suicídio. Na terça-feira a gente vai conversar com o psiquiatra Luiz Espósito, que ele vai falar sobre o comportamento suicida, né, e a automutilação. Na quarta-feira, a gente vai falar com 2 psicólogos. Um psicólogo vai falar sobre o cérebro deprimido e uma outra psicóloga vai falar de depressão pós-parto. Então, são temas muito interessantes. E a última live vai ser na outra semana, com uma outra psicóloga falando sobre o luto na pandemia. A gente também vai falar sobre prevenção de saúde mental. Enfim, tá recheado de lives essa semana envolvendo a saúde mental. Então, não, ó, pode deixar que nós vamos para todo mundo. Vamos prestigiar. Isso aí. Mas foi um prazer, Michelle, adorei. Foi muito bom. Eu quero te agradecer por ter participado. Gostaria que você desse uma mensagem final para a gente fechar aqui, que dá tempo ainda. Dá tempo? Então, assim, ó, eu vou dar um conselho, tá? Para todo mundo. Leiam Política de Privacidade, gente. E assim, eu acho que também essa questão com relação à própria essa minha mudança, né? Esse meu despertar, né? Eu acho que é pra gente, eu acho que assim, a gente aprender a olhar para dentro da gente mesmo, começar a se conhecer. Não é uma coisa fácil, não é um processo fácil, mas eu acho que isso é fundamental para que a gente consiga fazer um trabalho legal, sabe? Eu não digo nem só profissional, para que a gente consiga desempenhar nosso papel, né? Assim, no mundo de uma forma mais assim que nos dê prazer, de uma forma que agregue, né? No caso, é isso que eu tenho a dizer. Muito bom. E é isso, gente. A gente vai encerrar a live agora. Lembrando que além dessa semana toda, na semana que vem, no domingo, a gente vai ter conexão entre elas, vai ser com a Nádia Benites. Ela vai falar justamente dos efeitos da pandemia no cérebro. Né? Porque ela trabalha no Ginástica do Cérebro, é uma franquia que ela tem aqui em Foz, bem interessante também. Então é isso, gente. E a mensagem que eu tenho para complementar a sua fala a gente tem que fazer o que a gente gosta. A gente tem que convergir a nossa vida pessoal com a nossa vida profissional, e de forma que a nossa vida profissional não pareça trabalho maçante. A gente tem que fazer o que a gente gosta, né? E o que veio para fazer aqui. Né? Isso é saúde mental também, né? Isso é muito importante. Sim, com certeza. E esse assunto, esse assunto que você trouxe no final, que é o tema que você está trabalhando mais agora, movimentou o pessoal aqui. Inclusive, o Vantur falou que gostaria do convite para participar da live de amanhã. Então, é só acessar o Instagram. Né? Ele tem que acessar o seu e pedir lá. O Instagram acabou de avisar que a gente tem 1 minuto para finalizar. Então, assim, acessa o Insta da Raquel e pede lá para ela o convite, para ela poder te mandar, ok? Quem tiver interesse também em participar da live dela amanhã, pede lá para ela, acessa o Instagram dela. Essa live vai ficar disponível no IGTV, tá? Carolinda, isso, exatamente. Saúde mental é muito importante, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? E essa semana a gente vai ter Semana da Saúde Mental no meu Instagram. Cheio de maravilhoso. Vamos participar aí. E é isso, gente. Obrigada pela participação. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada, viu, Raquel? Prazer. Beijo, eu que agradeço. Tchau, gente. Tchau, gente.